um dos jogos mais injustos que eu vi do Flamengo nesse ano, né? O Flamengo atacou, o Flamengo pressionou, 65% de posse de bola, mas o Flamengo foi ineficiente nas chances que teve, né? O Flamengo teve algumas chances de gol, apesar de ter sido muito difícil criar as oportunidades, né? Apesar da gente ter ali a supremacia, o domínio da bola, né? Apesar de estar no campo de ataque a maior parte do jogo, a gente criou muito pouco, né? A gente cria algumas oportunidades, e aí a gente conta também com a falta de pontaria dos nossos atacantes de novo, né? Principalmente do Gabriel. O Gabriel, de novo, escolhe mal as jogadas. Eu acho que a tomada de decisão dele anda muito ruim, né? E aí ele, principalmente no primeiro tempo, consegue perder algumas chances ali. No segundo, ele até tem mais duas chances, né? Uma ele bate, a bola passa do goleiro e o zagueiro do Atlético Paranaense tira a bola que ia em direção ao gol, a outra ele chuta no travessão. A gente perde muita chance de gol, né? O jogo de hoje, por mais que tenha sido difícil, por mais que tenha tido um antijogo por parte do Atlético Paranaense, né? E aí, desde o começo do jogo, lembrar, o goleiro deles tomou cartão com 20 minutos de jogo por cera, né? Apesar de tudo isso, diversas faltas, né? O time deles picou o jogo o tempo inteiro. Apesar disso, dava para ter saído com uma vitória. Era bem possível. Agora a gente precisa ser mais eficiente. Gabriel precisa ser mais eficiente, né? E depois no segundo tempo a gente piora na produção. Eu acho que a gente produz menos chances, né? Até por conta do cansaço, o time vai cansando, o time vai se desesperando também, e isso, né, compromete a criação das jogadas. Mas dava para ter saído com a vitória mesmo com esse jogo um pouco abaixo no segundo tempo. Foi um pouco abaixo, mas foi quando a gente teve as melhores oportunidades, né? Duas bolas na trave, uma bola que ia se direcionando ao gol e um pênalti que eu não entendo. Aí, assim, a gente vai precisar do VAR para saber. Eu não entendo como é que ele não dá um pênalti que quase tira a camisa do Léo Pereira de novo, né? A gente teve lá o pênalti do Fábio Luciano, o cara deu sem VAR, né? Esse com o VAR, o Luiz Flávio não deu. Aliás, a arbitragem horrorosa do Luiz Flávio. Eu sou um cara que sou contra falar de arbitragem, eu não gosto de falar de arbitragem, até porque eu acho que não justifica, né? O Flamengo poderia ter vencido o jogo apesar do Luiz Flávio. A gente perde muito gol, né? Seu Gabriel tá na hora de começar a fazer os gols, né? Anda perdendo muito gol. Mas, cara, na boa, não dá para admitir um jogo com o VAR, o juiz não dá um pênalti onde fica claro que a camisa do jogador é puxada, sabe? Assim, então, assim, se esse cara não é mal intencionado, ele é muito, muito ruim, ele não pode apitar. Tirando isso, o Flamengo tem um resultado ruim, muito por incompetência do ataque, né? Por incompetência do Gabriel ali para colocar essa bola para dentro. E aí a gente vai levar um resultado ruim para a Arena da Baixada. O bom é que lá na Arena eles vão ter que sair um pouco mais para o jogo, né? Não sei se eles vão ficar amarrando o jogo para ir para os pênaltis, né? Eu não sei se isso vai acontecer lá, acredito que não. Acredito que lá ele vá mais para o jogo. Vai ser a nossa chance de ter que jogar bem lá, né? Para sair com o resultado positivo. Jogo meio frustrante, né, cara? A impressão que eu tenho é que poderia ter mais 45 minutos que o jogo não ia sair disso. A gente tá errando nas mesmas coisas, né? Cria. Apesar de eu achar que também a criação não foi muito contundente, não, né? Mas acho que cria e peca. Só o Gabigol perdeu 3 gols. A chapada no travessão, aquela bola que passa por todo mundo, ele bate de esquerda e isola, e a outra que não foi um gol perdido, que foi aquela que o Pedro ajeitou e o lateral tirou em cima da linha, né? Só a Arrascaeta também teve 2 oportunidades, aquele chute, aquela girada e aquele chute que ele chutou no meio do goleiro, e a cabeçada também, a cabeçada no cruzamento do Léo Pereira. Eu acho que hoje era jogo para ter tirado o Gabigol. Eu não acho que o Dorival é o menor dos culpados, tá? Acho até que ele tentou. Mas hoje era um jogo para tirar o Gabigol. Que jogo horroroso do Gabigol. E não é por perder gols, não, tá? Em outros jogos eu já vi ele perder gols e eu cheguei a falar assim, não, ele tentou tal. Hoje foi um jogo muito fraco. Alguns jogadores vão ter que começar a chamar a responsabilidade. Hoje foi, para mim, um jogo também muito apagado do Arrascaeta.
Um jogo muito embolado, e a gente está entrando naquele mesmo erro da época de Rogério Ceni, acho que até de Jorge Jesus. A gente tem dificuldade com times covardes. A gente tem dificuldade com times covardes. Entendeu? Hoje, assim, hoje, particularmente, eu achei. Se eu sou um torcedor do Atlético Paranaense, é porque assim, o Arthur até retrucou isso. É porque eu não sou um torcedor do Atlético Paranaense. Eu estou tentando pensar também como um torcedor do Flamengo, né? Mais ou menos esse misto. Mas hoje o cara entrou com 3 zagueiros, 3 volantes e nenhuma proposta de contra-ataque. Nenhuma proposta de contra-ataque. Eu acho que em determinado momento o Dorival podia usar. Em algum sentido, ele poderia ter usado. Eu acho que a primeira substituição ela foi boa. A do Ayrton Lucas, do Felipe, foi para dar oxigenar. Mas eu acho que faltou um pouquinho lá no final para tentar uma ousadia ali, porque realmente o Atlético Paranaense estava sem plano nenhum de contra-ataque. Se eu não me engano, foram acho que 14 finalizações a favor do Flamengo e 2 ou 3. No final teve aquela do Matheus, né? Do Matheus Fernandes. Então foram 3 a favor do Atlético Paranaense. Então o jogo, para mim, um jogo decepcionante. Depois dessa sequência do Flamengo, eu acho que um jogo decepcionante porque me deu a impressão de que se passasse ainda mais um tempo, mais 45, mais 90, dava a impressão que o jogo ia terminar 0-0. Pode ser, Bigode. Eu discordei disso na hora que você falou lá na Dali. Inclusive, mandar um salve para a galera que acompanhou o Zona lá na Dali novamente. É sempre legal ter vocês lá. Né? Dia que tem jogo aberto na Globo para todo o Brasil, né? Transmissão em TV aberta, é um dia muito legal de vocês acompanharem. Para quem não conhece ainda, conhecer o Zona na Dali, que está muito legal. Para você que não conhece ainda, abre sua loja de aplicativos aí no seu telefone, digita Dali, que você encontra a gente aí. Tá? Baixa o aplicativo, faça seu cadastro gratuito e rápido e utilize o cupom Zona Nadali. Tudo junto, Zona Nadali, que você curte aí, né, essa narração clubista maravilhosa aqui com o pessoal do Zona Rubro-Negra, beleza? Mas, cara, eu discordo do ponto, Bigode, por 2 motivos. O primeiro o Atlético Paranaense entrou para o jogo de hoje da mesma forma que o Flamengo entrou para o jogo de ida contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Aqui no Mineirão, no caso, que era, eu vou entrar hoje, eu não posso tomar gol e ponto. Se eu conseguir uma bola vadia, beleza. Agora, o foco é não tomar gols. E esse foi o objetivo do Filipão. E aí o Filipão, sem 3 jogadores de ataque, ele se viu sem opção, né? Ele se viu sem opção para montar um time para jogar no Maracanã contra o Flamengo. O que eu acho que o Flamengo poderia ter feito, né, foi ter entendido a importância desse primeiro jogo dentro de casa, né? Você não pode depender do segundo jogo jogando lá para depender isso. E, Lucão, marcação alta não significa time que não pode ser retrancado. Você consegue montar um time retrancado marcando alto para não sofrer gols e vice-versa. É só uma característica de time. Mas o foco do Flamengo naquela fase era não tomar gol no Mineirão. Isso é um fato. Concorde você ou não. Isso era um fato. E o Filipão entrou com isso, mesmo com a marcação lá embaixo, né? Sem ser aquela marcação alta que a gente está acostumado a fazer, entrou para segurar esse empate. Tanto que no segundo tempo ele tenta subir um pouco mais a marcação, mantendo a mesma formação. Ou seja, comprovando o que eu acabei de falar. Ele pode simplesmente, com o mesmo time, fazer uma marcação alta ou fazer uma marcação baixa. Se ele arrisca numa marcação alta, é perigoso quando ele enfrenta um time como o Flamengo, que tem jogadores rápidos e habilidosos. Mas ele fez isso por muito pouco tempo. Acho que não deu nem 5 minutos, ele viu que não ia dar certo e fechou a casinha. Sem a opção de ataque, sem o Pedro Rocha, sem o Pablo, sem o Vitor Roque, sem jogadores para tentar fazer essa função do gol para o Atlético Paranaense, ele se viu obrigado a fechar a casinha e, cara, é o Filipão. Né? É o Filipão. Talvez, até com os jogadores de ataque disponíveis, ele iria tentar fazer também o mesmo tipo de jogo. É isso que a gente... E aí, meu amigo, você não tem o que fazer. Né? Você vai falar assim, a escalação do Atlético Paranaense é essa. Eu sou o técnico do Flamengo, não vou nem entrar em campo, então, porque vai ser 0-0. Não, você tem que enfrentar, você tem que saber enfrentar. Né? Fazer os seus jogadores não alçarem bola para a área o tempo todo, sem levantar a cabeça, né? Não tentar tipo de jogadas, pensar muito bem nas substituições. Então, por exemplo, faltou, na minha opinião, um jogador para mexer com o adversário. A gente viu ali no início do segundo tempo, o Flamengo começou o jogo com o Atlético Paranaense tendo 2 ou 3 jogadores amarelados. Colocasse o Matheus França para fazer um Salcedo, para tentar uma jogada de drible, o Cebolinha ainda não conseguiu muito desenvolver um futebol, né? Chegou agora, ainda está com um tempo de bola ruim, não está entrosado ainda com o resto do time.
talvez seria até uma opção melhor o Matheus França, que é aquele jogador que vai para cima sem medo de errar, né? Além de tudo, faltou a principal sorte para o Flamengo, né? Essa sorte que o Gabigol, por exemplo, perdeu gols absurdos, que não pode perder, e na hora que ele acerta o gol, o maluco está embaixo da linha ali, embaixo da linha não, em cima da linha praticamente, e tira aquela bola de cabeça. É absurdo o azar pro Gabigol também, que vem numa fase horrorosa, não jogando absolutamente nada, né? E foi até uma sugestão minha no segundo tempo lá na Dali, de tirar o Gabigol e botar um próprio Matheus França, botar um Lázaro, por exemplo, para tentar fazer alguma coisa de diferente para surpreender o adversário, porque o adversário, quando pega na bola um Gabigol, ele sabe o que o Gabigol ia fazer. O Gabigol vai cortar para a esquerda e vai tentar cruzar a bola para dentro da área. Quando ele pega um jogador que ele não conhece muito, que não é aquele jogador muito utilizado, tipo um Lázaro ou um Matheus França, ele fica sem saber o que fazer, acaba dando esse espaço para esse jogador fazer isso. Mas, enfim, são opiniões, eu confesso que eu não me preocupo com quem discorda, apesar de eu respeitar quem pensa diferente de mim, mas a minha é essa, e eu fico com ela até o final.